Abram suas Bíblias em Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos, ele não está apenas ensinando uma doutrina. Ele está revelando o coração do plano de salvação. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo. Em Romanos 8:1, Paulo ele declara que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E mais adiante, Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas isso nos leva a alguns questionamentos, algumas perguntas profundas para nós. Se não temos condenação, por que muitas vezes ainda nós vivemos como estamos presos em algo? Se somos filhos, por que ainda andamos como escravos da carne? Então Paulo, ele nos apresenta duas realidades espirituais. Viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Não existe meio termo, não existe neutralidade espiritual. Jesus não admite morno. E a forma como nós escolhemos de viver hoje, então revela a quem nós pertencemos. E vai evidenciar o nosso destino eterno. O destino que vai nos aguardar lá no futuro, céu ou inferno. Então não basta nós frequentarmos uma igreja, é preciso, é necessário nascer do Espírito, andar segundo o Espírito. Não basta nós conhecermos a palavra, ler diariamente a Bíblia, é preciso viver nesses princípios. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ver o texto principal. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que foram impossível à lei, no que está enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa e, no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto é um pouquinho complicado de entender. Tem que prestar muita atenção para ler esse texto. Mas resumindo o texto, quem está em Cristo não há condenação. E quem está em Cristo, ele vive segundo o Espírito. Pode sentar. Glória a Deus. E pelo texto que então que nós acabamos de ler, vemos que há duas maneiras distintas de se viver. Os que andam segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. E aqueles que vivem dominados pela carne, então demonstram que não pertencem a Cristo. Lá em Romanos 8, 9, a palavra fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E a palavra está falando que os que estão em Cristo não enfrentam condenação alguma, mas antes caminham para a vida eterna na presença de Deus. Então, para nós crentes que desejamos ver eternamente na presença do Senhor, é necessário nós nos prepararmos em vida. Abandonar essa rebeldia que nós temos muitas vezes diariamente e nos curvar nesses ensinamentos que Jesus nos deixou.
para viver segundo o Espírito, para viver segundo a vontade de Deus, então, primeiramente, nós temos que ter um coração ensinável. Permitir que a palavra entre no nosso coração. E quando nós falamos sobre os ensinamentos de Deus, nós vamos encontrar dois tipos de crente que dificilmente vão desfrutar plenamente da bênção do Senhor, porque não possuem esse coração ensinável. E são dois tipos de crente. Aquele que carrega o complexo de Adão e aquele que julga que sabe tudo, que já estudou, que leu a palavra e sabe tudo. Aquele que carrega o complexo de Adão, ele pensa que não precisa aprender com ninguém. Ele acredita que Deus vai ensinar tudo diretamente a ele. É só ele e Deus. Não admite outra pessoa ajudar a entender a palavra. E esse tipo de crente, ele despreza então toda a história dos pais, dos patriarcas. Ele despreza os ensinamentos dos líderes, dos pastores. A experiência que todo esse tempo a igreja passou. E deseja que Deus comece tudo novamente a partir dele. E como eu falei, é aquele que pensa que sabe tudo. E julga, então, deter todo o conhecimento. E daí ele acaba fechando o coração os ensinamentos. Fechando o coração para o que o Espírito Santo quer falar através de alguém com ele. É o famoso sabe tudo. Tudo que você vai ensinar, ele sabe. Ele fecha o coração. E a palavra, em Tiago 4,6, ele fala que Deus resiste os soberbos. Então, quem não se dispõe a aprender com os outros, ele também não se dispõe a aprender com Deus. Dificilmente vai aprender com Deus. Então, um coração ensinável, ele também vai se manifestar na forma como nós recebemos as orientações espirituais daqueles que Deus colocou à frente da igreja, para cuidar da igreja. E já de começo eu quero fazer uma pergunta, e a pergunta é para mim e para você, é para todos nós. Como que vai a sua obediência com Deus? Como que vai a sua obediência com o seu líder? Todos nós temos um líder. Quando o pastor fala, vale para você também ou apenas vale para os outros? Em Hebreus 13:17, a palavra fala: obedecei vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem há de dar conta dela. Então a Bíblia ensina que os líderes espirituais velam pela nossa alma, mas prestarão conta a Deus por esses cuidados. Então isso revela duas verdades importantes: a responsabilidade dos líderes e a responsabilidade da igreja. Os pastores não são donos de igreja, são dispenseiros das coisas de Deus. E Paulo, quando ele escreve aos Coríntios 4:1 em diante, ele deixa bem claro que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. O pastor tem que ser fiel, fiel à palavra de Deus, fiel aos discípulos. Ou seja, o pastor também está debaixo de uma autoridade. Ele prestará conta para Deus. 1 Pedro 5:2, o apóstolo fala diretamente aos pastores: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não como dominadores. Não como dominadores.
mas servindo de exemplo para o rebanho. E Jesus é o supremo pastor. Todos os demais pastores são apenas servos. Cuidam do rebanho de Jesus. Por isso, o ministério pastoral tem responsabilidade. Uma responsabilidade extremamente séria diante de Deus. Prestará conta de cada ovelha. E a Bíblia, em Tiago 3:1, ela fala: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. Não queira ser pastor, por ser pastor, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Há maior juízo de quem usa a palavra para ensinar. Maior responsabilidade. Quem ensina, ele influencia as vidas. Modifica muitas coisas na vida da pessoa. E por isso ele vai ser julgado com maior responsabilidade. Pelo cuidado que ele tem de levar a palavra. E a palavra também mostra que Deus repreende os pastores, repreende os líderes. Em Ezequiel 3:4, o Senhor repreende os líderes que abandonam as ovelhas e que vai pedir conta dessas ovelhas perdidas. Então, tanto o líder quanto os membros precisam viver no temor diante do Senhor. E eu não estou falando medo de Deus, não estou falando de você ter medo de Deus, temor ao Senhor, cumprir com a palavra, que nós seremos julgados conforme a palavra. E essa submissão dos fiéis ao líder deve ser exercido com um limite dentro da palavra de Deus. O fiel precisa ter discernimento, precisa ter maturidade espiritual. Peça a Deus discernimento para saber se o seu pastor está falando a verdade, como que ele está conduzindo. E nós então precisamos de um coração ensinável, um coração obediente, que aceite a correção. E a igreja tem. Percebe-se que a igreja tem um coração ensinável. Porém, mesmo nós, muitas vezes obedecendo a palavra, os princípios de Deus, muitas vezes nós falhamos, talvez pequenas coisas. E daí é necessário que o pastor, ou que a palavra é usada. É necessário que o fiel seja corrigido pelo pai, é corrigido pelo irmão, pelo líder. E para isso, é necessário que nós reconhecemos quando estamos errados. E reconhecer o erro e se humilhar. E principalmente mudar de atitude. E as escrituras, então, elas nos orientam. Exortai-vos uns aos outros. É a palavra que está falando. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra fala: toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando não temos essa humildade para aceitar a correção, nós nos irritamos com quem nos confronta, e ficamos magoados, e tentamos justificar os nossos erros com o erro dos outros. Mas Deus, Ele está disciplinando, e Ele disciplina quem Ele ama. Porque Ele ama, Ele quer bem. Nós temos exemplos do rei Davi, que tinha um coração ensinável. O rei Davi, quando ele cometeu aquele pecado grave, adulterando com a esposa de Urias, Deus, ele envia Natã para confrontar.
Deus, ele não faz concessão ao pecado, a um determinado pecador, seja rei, ou seja escravo, seja pastor, ou seja o liderado. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Davi, ele podia ter mandado prender ou até mesmo matar Natã. No entanto, ele se humilhou. Ele se humilhou perante aquele profeta e perante Deus. Davi, então, se arrependeu. Se arrependeu e foi restaurado. Porque ele tinha um coração ensinável. Em Hebreus 12, 11, a palavra fala, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. De começo é difícil ser chamado a atenção, mas depois dá alegria, porque aquela pessoa, ela se voltou para Deus. E a palavra o tempo todo, ela tenta nos corrigir e mostrar os nossos erros. E outro exemplo muito marcante, que também se encontra no Novo Testamento, é o próprio Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas mais tarde, Pedro, ele voltou atrás. Após a ressurreição de Jesus, o encontro com o Senhor, ele foi restaurado. Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Estava até vergonhoso para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ali não houve uma condenação por parte de Jesus em cima de Pedro. Teve uma restauração. E Pedro então chora, se arrepende e volta a caminhar segundo o Espírito. E Pedro então torna-se o líder da igreja. Isso então vem nos ensinar que Deus, ele não rejeita um coração arrependido. Não rejeita um coração arrependido. E para andar então segundo o Espírito, nós também precisamos de um coração limpo. Um coração ensinável, um coração limpo. Mateus 5:8, a palavra fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. E essa promessa então aponta para a nossa eternidade, para o nosso futuro. E também para a nossa comunhão diária que nós temos com Deus. O nosso dia a dia. E aquele pecado que não é confessado, ele endurece o nosso coração. Dificulta aquela sensibilidade que nós temos, a sensibilidade espiritual, e nos impede de discernir plenamente o que Deus quer de nós. Porque temos com o coração endurecido. Mas um coração limpo, ele não significa um coração perfeito, mas um coração sincero diante de Deus. Jamais chegaremos à perfeição que nem Cristo. Existem algumas atitudes que ajudam a gente a se manter com o coração limpo. O perdão, praticar o perdão. Muitas vezes nós endurecemos e não perdoamos. Conservar aquele coração puro. Ser sincero com as nossas atitudes perante Deus. E muitos não conseguem. Tentam dar desculpa para Deus. Deus não é menino. Nós precisamos então praticar um pouco de humildade. E amar um próximo como a nós mesmos. E amar com sinceridade. Guardar um coração puro contra o pecado. E quando nós perdoamos, então nós limpamos o coração. Nós limpamos o coração daquelas mágoas que muitas vezes é guardada. O ódio. Aquele ressentimento que nós temos de alguma pessoa. Aqueles desejos de vingança.
E o perdão, então, ele liberta a nossa alma, nos dá alegria, dá paz interior. Nós somos restaurados com o perdão. Então precisamos cultivar pensamentos puros, não mágoa no coração. Tudo aquilo que alimenta a mente influencia o coração. Um pensamento de inveja, de maldade, impureza que muitas vezes temos, contamina o nosso interior. Já os pensamentos que honram a Deus, ele fortalece a nossa vida espiritual. Quando estamos com pensamentos errados e percebemos, volte para o pensamento positivo. E ser sincero diante de Deus é muito importante. Sinceridade. Reconhecer que estamos errados e se arrepender. Buscar uma mudança, demonstrando humildade espiritual. O orgulho, ele endurece o nosso coração. Enquanto a humildade, ela vai purificar o nosso coração. E eu citei também amar o próximo com sinceridade. E quando nós fazemos o bem sem buscar reconhecimento, sem querer satisfazer aquela vontade pessoal, então nós revelamos um coração limpo. Um coração limpo diante de Deus. E outro ponto que eu falei é guardar o coração contra o pecado. E isso envolve vigilância espiritual. Aonde a gente anda, com quem a gente convive, qual o ambiente que você vive, quais os hábitos que você está tendo. Esses hábitos estão afastando você de Deus. Evitar esses ambientes, essas atitudes, nos traz comunhão com Deus. E a Bíblia, então, ela apresenta um exemplo muito sério sobre a falta de pureza no coração. Em Atos 5, Ananias e Safira, aquele casal que vendeu uma propriedade e foi mentir ao Espírito Santo. Eles aparentavam generosidade diante da igreja, mas eles mentiram em seu coração contra Deus. Exteriormente, eles pareciam espirituais, mas interiormente havia engano. Não podemos seguir esse tipo de exemplo. Essa história, ela nos ensina que Deus, ele não apenas vê as aparências, mas ele vê o coração. Ele conhece o coração de cada um de nós. E por outro lado, em Lucas 18, Jesus ele conta uma parábola muito esclarecedora sobre um fariseu e um publicano. O fariseu, que era muito religioso, ele orava em voz alta, mas ele exaltava as suas próprias obras. E aquele publicano, ele se humilha. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus declara que foi o publicano que voltou para casa justificado. Não foi o religioso. Porque Deus, ele resiste o soberbo. Mas Deus, ele se agrada de quem é humilde. De que se humilha perante Deus. Não basta nós virmos à igreja. Não basta nós lermos a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Imagine você viver anos praticando a bondade, praticando o bem, a gratidão a Deus por tudo que Ele nos concede. Imagine essa transformação ao longo do tempo. Teremos transformação, porque estamos praticando a palavra. Essa obediência à palavra, ela molda o nosso caráter, modifica a pessoa e ajuda a nós tomarmos
decisões importantes, corretas, em várias circunstâncias. Então, para nós vivermos no Espírito, nós precisamos ter um coração ensinável, um coração limpo, mas um coração sem véu. Um coração sem véu. Um coração com véu, ele está carregado daquelas tradições antigas, está carregado da incredulidade, aqueles velhos costumes que nós tínhamos, e vão impedir o agir do Espírito Santo na nossa vida. Não podemos ficar apegados nas tradições antigas, nos costumes, nos ritos de igreja. Segundo Coríntios 3,16, a palavra fala, quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Quando se voltamos para Deus, se voltamos para a verdadeira palavra, é quebrada essas velhas tradições, esses enganos, essas incredulidades, esses velhos costumes. Mas não se sinta você acusado. Todos nós temos nossas falhas. Todos nós temos erros. E Deus ama e deseja comunhão conosco. Deus quer nós próximo a Ele. E quer que nós experimentamos o seu amor, a sua graça. A graça que Ele deu de morrer por nós na cruz. Ressuscitar e dar essa oportunidade para nós estarmos na presença dEle. Então rasgue esse véu, abandone essas velhas tradições e permita que o Espírito Santo transforme realmente o seu coração, transforme o seu interior. Não viva mais segundo a carne, mas viva segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito não é apenas nós participarmos da igreja, participar do culto. Não. É cuidar o próprio interior. Como que nós estamos vivendo? Estamos sendo templo do Espírito Santo? E quando o coração é purificado por essas atitudes, atitude de perdão, atitude de humildade, amor, sinceridade, gratidão a Deus por tudo que tem feito por nós, então passamos a viver conforme os ensinamentos de Jesus. E ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. E a vida no Espírito é resultado de uma fé viva em Cristo. Precisamos ter fé em Cristo. Precisamos ter um coração disposto a aprender, a obedecer, para ser purificado diante de Deus, purificado diariamente. Então, que nós possamos nos examinar perante a palavra e permitir a correção. Por mais que o nosso erro seja pequeno, mas permita a correção. E abandone o orgulho que muitas vezes nós temos. Precisamos abandonar. Então, a partir dali, escolha viver segundo o Espírito. E desfrute dessa alegria de uma vida sem condenação na presença de Deus. Amém? Fique de pé. Grupo de louvor, por favor. Momento de reflexão. Coloque-se perante Deus. Examine-se o seu interior. Todos nós temos falhas, erros. Mas precisamos seguir a palavra. Praticar a palavra. Aceitar os ensinamentos. Aceitar a correção. Pai amado, neste momento nós colocamos perante a Ti, pedindo perdão, arrependido dos erros. Aceitamos a Tua santa palavra como ensinamento. Venha nos corrigir quando for necessário.
E te pedimos a sabedoria, a inteligência, a capacidade, principalmente o discernimento, para entendermos tua santa palavra e vivermos dentro da tua santa palavra. Pai, abençoe a cada um que veio aqui nesta noite. Aonde eles estiverem, aonde eles colocarem as suas mãos, aonde colocarem os seus pés, que seja frutificado a tua santa palavra, que seja luz. Pai, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.